Será que estamos educando bem nossas crianças? Pelo que eu tenho visto, com exceções, obviamente, eu acho que não. Os pais estão muito permissivos, não colocam limites para seus filhos. Resultado: crianças entediadas, insatisfeitas, inseguras. Que tal modificarmos algumas coisas no ambiente para que possamos já ver alguns resultados a médio prazo? Que tal seguir estas recomendações? Já que falei em limites, essa será o meu primeiro item. Pensem num rio. Um rio precisa de margens para poder fluir. A criança também. Um rio sem margens, a água espalha e vira um pântano. Uma criança precisa sentir que os pais têm o controle da situação. E muitas vezes os pais não percebem que as crianças estão fazendo gato-sapato deles. Eu vou relatar 3 exemplos vistos por mim, são casos verídicos, que ilustram bem isso que eu estou falando. Conheci um menino, filho único de pais já idosos, que nunca era contrariado. Tudo o que ele queria lhe era dado. E quanto mais insatisfeito, mais presentes ganhava e mais entediado ficava. Ele fazia birra, ele gritava, ele queria escutar um não, mas ele não escutava o não desses pais. E ele me contou mais tarde, já na adolescência, como aquilo foi péssimo para a sua vida, como aquilo atrapalhou a sua vida. Quando ele entrou na escola, ele percebeu que ele não era o rei do mundo, que todas as vontades dele tinham que ser satisfeitas. Ele queria que alguém brigasse com ele, que alguém dissesse para com isso, quando ele estivesse brigando. Mas ninguém fazia nada. E ele se tornou um adolescente muito inseguro por causa disso. Um outro exemplo, eu vi outro dia num restaurante e eu fiquei estarrecida. Os pais chegaram com uma criança, uma menina de uns 6 anos mais ou menos, e logo na entrada perguntaram para a criança onde ela queria se sentar. Eu já achei estranho aquilo, né? A menina falou, quero sentar ali. Os pais obedeceram e sentaram na mesa que a menina indicou. Dali a 2 minutos, ela olhou em volta e falou, não, não, eu quero naquela outra mesa. E os pais se levantaram e obedeceram e mudaram de lugar. E isso, gente, pasmem, aconteceu uma terceira vez. E pela terceira vez, os pais mudaram de lugar por indicação da menina. Eu não queria acreditar quando eu presenciei essa cena. Eu acho que, né, a menina... Por que a menina tem que dizer aonde os pais vão sentar? Cabe aos pais terem o controle da situação. Nós vamos sentar aqui, eles escolhem e a criança senta onde os pais escolheram. Me parece tão óbvio, mas será que esses pais não percebem isso? E o terceiro exemplo é ainda mais estarrecedor. Eu estava numa calçada, depois de um evento, tinha muita gente, eu estava esperando um Uber e havia um pai com um menino de no máximo 3 anos e o menino jogava no celular do pai. E o pai pediu o celular para o filho para que ele pudesse chamar um Uber também. E o menino se recusou veementemente a dar o celular para o pai. E o pai explicou, eu preciso chamar o Uber. E o menino falou, não, 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 e continuou jogando. E o pai ficou esperando. Nisso chega a mãe e pergunta para ele, você já chamou o Uber? Ele falou, ainda não, ele está jogando. Eu achei que a mãe fosse esbravejar e dizer, pega o celular do menino e pede o Uber, puxa vida. Não, sabe o que ela fez? Ela abriu a bolsa, tirou o celular dela e falou, pede o Uber com o meu celular. Eu não queria acreditar quando eu vi uma coisa dessa. E isso tem se repetido, não são casos isolados. E o pior, como eu disse no início, os pais não percebem que eles não estão colocando limites. Eles acham que eles colocam limites, mas eles deixam o tempo todo os filhos mandarem neles. Eu sei que tem exceções, né? Eu sei que tem gente que tem linha dura, né? Que usa bastante firmeza, com ternura, como eu fui criada.
né? Mas tem muita gente que não. Eu tenho visto muita criança que não respeita nem os pais e nem os outros mais velhos e tudo mais. Por exemplo, muita criança que entra, às vezes, no meu consultório e abre gavetas sem pedir licença, abre armários sem pedir licença, ou mesmo até na minha casa, e coloca um pé na mesa, na casa dos outros. Então, isso não foi ensinado em casa, né? Isto é falta de limite. E a gente percebe que essas crianças, elas estão sempre entediadas, porque elas acham que podem fazer tudo. E às vezes os pais falam assim: ah, mas é criança. Como assim? É criança, mas tem que ter educação, né? Tem que ter limites. E às vezes eu me pergunto: será que é uma falta de controle inibitório da criança? Ou será que é falta de educação dos pais mesmo? Eu apostaria na permissividade dos pais. Nós vamos voltar ao assunto. E vou dar outras sugestões também para mudar alguma coisa no ambiente familiar, para deixar nossas crianças mais felizes e mais satisfeitas.